É eu. Pedro Mendes Ju. Grande aí, pessoal. Pedro Mendes Ju. Ju. Pessoal, então, como eu havia falado no começo do ano, uma vez por semana, a cada semana nós teremos atividades diferentes. Na primeira semana nós tivemos a dinâmica, tudo bem. Na segunda nós falamos sobre mitologia e hoje nós vamos falar sobre diversidade religiosa. Mais precisamente de um conceito dentro das religiões chamadas religiões monoteístas. O que são religiões monoteístas? Acreditam num único Deus. Quais são as três principais, mais famosas religiões monoteístas? Cristianismo, O catolicismo está dentro do cristianismo, junto com os evangélicos, protestantes, judaísmo e islamismo. São as três grandes religiões monoteístas. E todas elas acreditam no relato da criação do Gênesis. Que Deus teria criado o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. No 6º ele fez o homem e deixou o homem curtir bastante o paraíso. O homem curtiu tanto o paraíso que cansou. Foi a hora que ele deu bobeira, né? Foi cansou, dormiu, e enquanto ele dormia, Deus foi lá e tirou uma costela dele e fez a mulher. Desde então o homem nunca mais teve paz, sossego e tranquilidade na face da terra. Verdade. Ele queria atormentar a vida do homem. Verdade. Não satisfeito de acabar com a paz, o sossego e a tranquilidade do homem, a mulher foi dar um rolê no paraíso. Ela está lá passeando, ela encontrou com quem? com a cobra. Desde aquele tempo, a cobra tentando a mulher e a mulher não resistindo às tentações da cobra. E aí então, a cobra tentou Eva não resistiu à tentação, comeu o fruto proibido. Comeu o fruto proibido e não satisfeita de sozinha comer o fruto proibido, ela fez o quê? Pra ele comer também. Deu padrão. O fruto e a fruta não necessariamente nessa mesma ordem, né? Então, aí os dois pecaram. E por conta disso foram expulsos do paraíso. Perderam a vida eterna, passaram a ter a possibilidade de morrer. E a cada um Deus deu um castigo. A mulher ele deu o castigo das dores do parto. Ao homem ele deu o castigo. Qual foi o castigo do homem? Ele tem que tirar o sustento porque Tem que ganhar o seu sustento através do suor do seu. Aí nós temos uma narração patriarcal. O que quer dizer isso? Uma narração muito patriarcal. Oi? Tem a ver com o homem, de patriarca, né? O homem ali, ele é o centro da narrativa. E a mulher é considerada um ser inferior. Inclusive, ela é responsável pelo mal entrar no mundo. Coloca a culpa na mulher. A mulher é aquela que tenta o homem. É aquela que... Então, uma perspectiva que nós chamamos hoje de machista. É isso aí, É uma visão machista. então, machismo deles. Porque coloca a mulher como um ser inferior e responsável por tudo de mundo. Assim como é também na mitologia grega. A culpa do mal entrar no mundo, a mitologia grega é de quem? Da mulher também. Quem que é a mulher? A mulher. Acorda pelo mal entrar no mundo. Pandora. Deus dá uma caixa para Pandora e fala para ela: isso é um presente para o homem, não abra. Caixinha de Pandora. Pandora é curiosa demais, vai e abre a caixa. Ô, Sabe como é que chamava a caixa de Pandora? caixa de Pandora. Pandora de caixa. O nome da caixa, Era pra... hoje esse nome é usado para se referir a outra coisa. Mas essa outra coisa não tem esse nome, é um apelido dessa coisa. Então, Qual que é? qual o nome? Dois, professor. Qual é o nome, pessoal? O nome da caixa de Pandora, de onde saiu tudo de ruim que existe no mundo. Ela conseguiu fechar a caixa antes do último dos males sair, que era a esperança. Ela conseguiu prender a esperança que o ser humano hoje usa para poder enfrentar os outros males. Ah, mas a esperança é algo ruim? Para os gregos a esperança é algo ruim, porque a esperança faz a gente acreditar que as coisas um dia irão melhorar, quando na verdade não vai melhorar, vai só piorar, porque a gente não sairá vivo desse mundo. A tendência... Nunca se sabe. Eu falo esse nome, aí o povo fala que eu estou falando bobagem na sala. Não é bobagem, é o nome da caixa, só vocês pesquisarem depois do Google. Como chama a caixa de Pandora? Buceta. Buceta só tudo que existe. Ah, não sei, não. Esse é do Google precisa.
pesquisar no Google, não sei o que inventei, não estou falando bobagem, sacanagem. Na verdade, o órgão genital sexual da mulher não tem esse nome, não tem sentido. Isso é um apelido. É bolsa. Então, esse é o relato da criação. E aí, surgiu um movimento recentemente, especialmente a partir do século XVIII, com o iluminismo, com a crença que a luz da razão deveria guiar a humanidade, junto com a ciência, rumo ao progresso e à liberdade. Surgiu um movimento de contestação à ciência e a essa crença na razão, que é um movimento criacionista, ou criacionismo, um movimento que surge dos Estados Unidos, e eles são contra a teoria da evolução, a teoria do Big Bang. Depende, né? Porque tem vários tipos de criacionismo. O criacionismo mais literal, ou fundamentalista, ele acredita que Deus criou o mundo tal qual está descrito na Bíblia. E a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, nada mais é do que... Oi? Nada mais é do que... bullshit, né? Ou seja, merda, não faz sentido algum, porque não teria sido assim que tudo surgiu. Aí eles inclusive defendem a teoria da Terra jovem, vocês sabem o que é isso? A Terra tem 6.000 anos só. Os dinossauros teriam vivido até a Idade Média para essa galera. Eles não viveram há milhões de anos. Na Idade Média ainda tinha dinossauros, tanto que os relatos de dragões, segundo eles medievais, são os dinossauros que ainda estavam vivos. Então, por que a de 2000? Ó, professor. E o Leviatã? O Leviatã é um monstro bíblico, mas tem também o Leviatã de Thomas Watson. Onde qual dos dois? Do bíblico. Bíblico é um monstro, né? Que virou social. Que só o Deus pode matar. Então, uma figura muitas vezes vista como maligna, né? Pois é. Para o Thomas Hobbes é a figura do Estado. O Estado é o Leviatã. É um monstro todo-poderoso que com poderes absolutos vai conseguir manter o mínimo de paz e segurança na Terra. Para o Hobbes. Então, esse tema refere-se com mais frequência à crença de que o mundo foi criado por Deus, como descrito em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Então lá Deus criou o mundo em 6 dias, cada dia ele criou uma coisa diferente, no último dia ele cria, no 6º dia, aliás, no último ele descansa, que é o 7º, né? No 6º dia ele cria o homem e depois a mulher. E há até contradições também na Bíblia, porque tem 2 relatos de criação ali. Num o homem é criado primeiro, depois a mulher, e em outro relato os 2 foram criados juntos, né? A Bíblia tem várias divergências, problemas e contradições desse aspecto. Em sua forma atual, um fenômeno preponderantemente norte-americano, ou seja, então surge o criacionismo no século XVIII, na época do iluminismo XIX, quando a ciência e o secularismo, o que é secularismo? O que é secularismo? Até agora o David Charles, Vem de secular. Secular é algo desligado da religião. É a tentativa de explicar as coisas através da razão e não da fé e da religião. O secularismo, mais em geral, gente, continuando aqui, ó. Vamos. Vem pra frente, faça Eu fui católico, estudei para ser padre, já fui espírito, minha mãe é espírito, fui criado no espiritismo kardecista. Atualmente eu sou agnóstico. Agnóstico é aquele que acredita que não dá para saber se Deus existe ou não. Em grego é não. Gnóstico vem de gnose, que é conhecimento. Então não dá para conhecer e saber se Deus existe ou não. Se Deus existe, qual Deus e qual a religião que é o verdadeiro? Não dá para saber. Deus não deixou prova nenhuma disso. Então, para mim, eu prefiro abster de julgamento em relação a isso. Diferentemente do ateu. Para o ateu, Deus não? Eu não sei se Deus existe. Se existe, qual que é o Deus verdadeiro? Em sua forma atual, um fenômeno preponderantemente norte-americano, né, já falamos aqui, o secularismo, mas em geral, começaram a estender por territórios que antes haviam pertencido à religião. Então, é a religião tentando recuperar esse
esse movimento criacionista aí? Porque até o advento da ciência moderna e do iluminismo, tudo era explicado pela religião. Todos os fenômenos. Choveu, era Deus. Por exemplo, os católicos acreditavam, por exemplo, que quando chovia era São Pedro, estava abrindo as portas do céu. Por isso que eu até hoje falo, né? São Pedro está lá, né? Quando chove. Era católico. Então, os fenômenos todos eram explicados pela religião. Agora, com o advento da ciência, todos os fenômenos são explicados pela ciência. Com o crescimento do movimento fundamentalista, o fundamentalismo é a crença de que tudo que está na Bíblia aconteceu de forma literal. O fundamentalista é aquele que se fundamenta na Bíblia para tudo. Tudo que está lá aconteceu de verdade, é daquele jeito mesmo. E ele tem que seguir a Bíblia ao pé da fundamentalismo religioso. É muito forte nos Estados Unidos, no Brasil também tem muitas igrejas que são fundamentalistas, que acreditam literalmente em tudo que está na Bíblia. Foi? Uma fila disso aqui então. Este exerceu enorme expressão em termos de governo, particularmente no sul dos Estados Unidos, na tentativa de impedir o ensino da doutrina da evolução das escolas. Ou seja, o criacionismo, esse movimento, eles queriam proibir o ensino de teorias científicas sobre a origem. Por exemplo, a teoria da evolução, eles são contra essa teoria. Eles são contra a teoria do Big Bang, o universo surgiu de uma grande explosão. Eles queriam proibir o ensino disso nas escolas e determinar que as escolas tinham que ensinar não a evolução, mas o criacionismo. Doutrina da criação, de acordo com o que está na Bíblia. Então o debate sobre o criacionismo nos Estados Unidos ofuscou-se aos olhos do público nas décadas de 30 e 40, quando o fundamentalismo cristão, de modo geral, sofreu pressões aí e a modernidade se alastrou por todas as áreas, mas voltou com força agora recentemente e continua uma briga séria. Aqui no Brasil também é um grande problema, né? E a questão religiosa tem sido problema nas escolas constantemente. Eu mesmo já sofri bastante com isso. Tem alunos que chamam pais aí por conta das minhas aulas, né? Eu, por exemplo, falando de reforma protestante, fui falar de coisas que os reformistas defendiam, chamaram o pai para estar destruindo a fé da filha, né? Da filha do pai, ele falou que eu estava destruindo a fé da filha. Eu não, só estava explicando que Martinho Lutero e Calvino defendeu. Calvino, por exemplo, defende que não existe livre-arbítrio, a predestinação, e ela estava defendendo que existia. Eu falei, não, mas o pai da sua fé, se você é evangélico, defende que não tem liberdade. Você não é livre, não tem livre-arbítrio, você está predestinado para o céu e para o inferno. Deus é onisciente, se Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, se Ele sabe de tudo, Ele sabe o que você vai fazer antes de você fazer. Se Deus sabe o que você vai fazer antes de você fazer, é porque você não é livre. Já está predeterminado. Antes de você fazer a sua escolha, Deus já sabe, já sabia da sua escolha. Então você já sabia antecipadamente da sua escolha, você não tem liberdade de mudar aquilo que Deus já sabe. Então você não é livre. Isso é um problema. Aí ela chamou o pai aqui. Tem culpa se é o que a galera defende. Tem que estudar melhor a religião de vocês. Então, sobre a roupagem moderna, o criacionismo possui uma porção de feições. Tem o criacionismo, que é o fundamentalista, que acredita que tudo é do jeito que está na Bíblia. Agora tem outros criacionismos. Por exemplo, os católicos são criacionistas. Mas os católicos acreditam que o mundo pode ter sido criado por Deus, tal como a ciência mostra. O católico admite a possibilidade de que tenha tudo começado com o Big Bang. O católico admite que os seres humanos podem ter evoluído, assim como prevê ou como ensina a teoria da evolução. O católico pode. Isso não anula Deus, porque pode ter sido Deus que criou todas as coisas para elas evoluírem dessa maneira, da maneira como a ciência demonstra. Algumas igrejas evangélicas também, protestantes mais históricas, como a igreja luterana, a presbiterana, algumas mais antigas, elas admitem a possibilidade da evolução. E mais recentemente tem até uma galera que admite uma teoria do chamado design inteligente. Mas ele quer fazer com que essa teoria seja científica. O que é a teoria do design inteligente? Eles acreditam em tudo que a ciência fala, mas para eles, quem fez tudo isso que a ciência está explicando, da forma como a ciência está explicando, foi um Deus, um projetista, um design inteligente. Então Deus seria aquele que projetou todo o universo para que ele seja tal como ele é, para que ele evolua tal como ele está evoluindo, para que ele tenha surgido tal como ele surgiu, através do Big Bang. Mas não é ciência por quê? Tem como você provar que esse design inteligente existe? Não tem. A ciência só trabalha com aquilo que você pode provar.
aquilo que tem materialidade ou substancialidade de acordo com as teorias científicas. Por que a teoria da evolução é uma teoria científica? Porque há vestígios. Quando você olha vestígios fósseis, você vê que os seres humanos nem sempre foram assim. Quanto mais antigo o fóssil, mais próximo daquilo que nós chamamos de seres humanos está de primatas, de macacos. Não quer dizer que nós evoluímos do macaco. O macaco, ele é uma espécie que evoluiu também, mas ramificou-se. Ele foi para um lado e a gente foi para o outro. Nós temos um ancestral comum com os macacos. Isso é a teoria da evolução. A teoria da evolução não está falando de nós evoluímos do macaco, o macaco vai evoluir e vai chegar até a gente. Não é isso. Porque a galera estuda de forma muito equivocada a teoria da evolução. Mas a galera do design inteligente defende essa ideia. Deus pode ter feito isso dessa forma. Os diversos movimentos criacionistas no céu mantêm o interesse em influenciar a maneira pela qual aí se ensinam ciências nas escolas. Muitos deles não querem deixar ensinar teoria da evolução, ou, se for ensinar a evolução, tem que ser obrigado também a ensinar o criacionismo e mostrar que as duas são coisas possíveis. Mas se a escola ela tem que trabalhar a ciência, a teoria criacionista não é científica. Esse é o problema. E aí isso vai para a justiça lá dos Estados Unidos. Vários estados eram proibidos de ensinar a evolução. Agora esses estados estão perdendo aí na justiça e está sendo obrigado a ensinar a evolução. Então, nas escolas, em garantir que haja igual espaço e de tempo para o relato criacionista da origem dos seres humanos. A mais recente derrota aconteceu em 2005. Um juiz norte-americano lá, o John Jones III, ele sentenciou que o projeto inteligente, ou a teoria do design inteligente, não é uma ciência. Por quê? Porque não tem como provar. Porque acredita-se com dinossauros em evolução, porque tem fósseis. A gente olha para os hominídeos e a gente vai ver que tinha outras configurações, provavelmente outras configurações, e por conta dos vestígios também a gente percebe que os vestígios produzidos pelos hominídeos, pelos seres humanos de outras épocas, ou no tempo da evolução, eles vão mudando à medida que o tempo vai passando. As características vão mudando. A teoria da evolução tenta provar isso, mostrar isso. A evidência, agora tem evidência de que há um Deus? Deus é uma questão de fé e não de ciência. E fé é justamente acreditar naquilo que não se pode. Porque se puder provar que Deus existe, não é necessário mais a fé, que já está provado. A fé é justamente acreditar naquilo que não se pode ver. Então não é uma ciência, mas sim, por natureza, essencialmente religioso. Né? Então, isso é o criacionismo, né? Compreenderam aí? Sim. Alguma dúvida? Não. Tá tranquilo? Sim. Favorável? Sim. Por hoje é isso aí. Tchau, acabou aí?